Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 128. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo em apenas um ano, com 15 minutos por dia. Se você ainda não segue o Mulheres com Fé @oficial, faça isso hoje mesmo. Não se esqueça, além das transmissões estarem sendo feitas através do YouTube, nós também temos a outra opção, que é através do podcast no Spotify. Antes de nós começarmos a ler a palavra de Deus, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia de vida, um dia na Tua presença, um dia para nós conhecermos mais a Ti. Que o Senhor possa estar transformando os nossos corações através dessa leitura, que o Teu Espírito Santo continue nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão. Abre os nossos olhos, Pai, através do Teu poder, para que possamos entender os Seus planos, os Seus propósitos para as nossas vidas. E que nós possamos Te amar mais a partir desta leitura, amar as pessoas que o Senhor estiver colocando em nossa vida, que já estão em nossas vidas. E também, Senhor Deus, que possamos aprender algo novo sobre você, sobre o Teu caráter. Obrigada por ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. No último áudio, nós lemos sobre a verdadeira adoração. Foi uma leitura muito especial, importante para as nossas vidas, para entendermos a verdadeira adoração. Então, nós lemos a 2 Samuel e 1 Crônicas, e hoje nós vamos voltar para Salmos. Nós vamos ler os Salmos, os capítulos 25, 29, 33, 36 e 39. Salmos 25, Davídico. A Ti, Senhor, elevo a minha alma, em Ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me com a Tua verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em Ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a Tua misericórdia, lembra-te de mim, pois Tu, Senhor, é bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho dos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da Tua aliança. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos, e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em Ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Amém. Salmos, capítulo 29. Salmo davídico. Atribuam ao Senhor,
ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Amém. Salmos 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele junta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. Salmos capítulo 36, para o mestre de música de Davi, servo do Senhor. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Não há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preserva tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa.
Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estendes o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados no chão, incapazes de levantar-se. Salmos capítulo 39, para o mestre de música ao estilo de Jedutum, salmo davídico. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Amém. O Salmos 25 é uma oração de Davi, marcada pela busca por direção divina, o reconhecimento do pecado e a confiança no livramento do Senhor. Davi compôs este salmo em meio a aflições, possivelmente durante perseguições ou crises pessoais. Ele clama a Deus por orientação e perdão, reconhecendo que a misericórdia divina é essencial para seu relacionamento com o Senhor. Davi inicia o salmo declarando sua dependência total do Senhor. A ti, Senhor, eleva minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Essa linguagem reflete um coração que se volta completamente para Deus, em contraste com os ímpios que buscam soluções terrenas. Davi também pede para não ser envergonhado diante de seus inimigos, reconhecendo que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. E nos versículos 4 e 5, o salmista roga a Deus por orientação. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas e guia-me com a tua verdade e ensina-me. O pedido de Davi demonstra que ele não deseja apenas livramento, mas também aprende a andar conforme a vontade de Deus. A busca pela direção divina é um tema recorrente dos Salmos e reflete a humanidade daquele que teme ao Senhor. O Salmos 29 é um hino de louvor que exalta a majestade e o poder de Deus, destacando sua voz como força suprema na criação. Este salmo é atribuído a Davi e se destaca por sua linguagem grandiosa, exaltando a voz de Deus como uma força majestosa que domina sobre a criação. Diferente de muitos salmos que se concentram em orações de súplica ou lamentação, este é um hino de louvor que retrata a soberania divina por meio da natureza. Nos primeiros versículos nós vemos um chamado à adoração.
Atribuam ao Senhor os seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Davi começa o salmo convocando os seres celestiais a adorarem a Deus. A expressão usada pode se referir aos anjos que formam a corte celestial. A adoração descrita aqui se dá em beleza e santidade, demonstrando que Deus exige uma adoração com o seu caráter puro e majestoso. No versículo 3, nós vemos a voz poderosa de Deus na criação. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Então, Davi descreve o impacto da voz de Deus sobre a criação. A tempestade que se forma sobre o mar Mediterrâneo e avança pela terra é usada como símbolo da manifestação do poder divino. A repetição da expressão "a voz do Senhor" 7 vezes nesse trecho enfatiza que Deus fala e age sobre os elementos naturais. O Salmo 33 é um convite à adoração baseada na toda a soberania, a majestade de Deus, na retidão da tua palavra e na fidelidade do seu cuidado. O texto exalta o Senhor como Criador, governador das nações e redentor do seu povo, e nos mostra que a adoração não é um ato isolado, mas a resposta natural dos justos à grandeza e à bondade do Senhor. Este salmo nos ensina a louvar com entendimento, reconhecer a providência divina e viver com confiança no Deus que reina sobre tudo. Ele é um cântico de adoração coletiva. Ele não possui título nem atribuição direta de autoria, mas está inserido em um conjunto de salmos que refletem louvor e confiança na providência divina. É interessante que já no versículo 1 mostra uma identidade do adorador. Diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. O salmista convoca os justos e retos a cantarem de alegria ao Senhor. Somente aqueles que vivem em retidão podem louvá-lo de forma verdadeira. Nos versículos 2 e 3, diz assim: louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Este é o primeiro salmo que menciona explicitamente o uso de instrumentos musicais na adoração. A harpa e a lira eram comuns nas celebrações do Antigo Testamento. A menção ao novo cântico simboliza não apenas novas composições, mas experiências renovadas de fé. E aí, mais para frente, o salmista apresenta razões objetivas para louvar a Deus. Por que adorar o Senhor? E o salmista faz isso exaltando os atributos e as obras do Senhor. Então ele fala sobre por que adorar, por conta da retidão da palavra, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. A fidelidade de Deus se revela em sua palavra, ela é reta, justa e segura. Depois ele fala que sobre o caráter justo de Deus. Ele ama a justiça, a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Aí ele fala também do poder criador da palavra. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, pois ele falou e tudo se fez. Então, aqui ele vai colocando algumas motivos do porquê adorar a Deus, por conta da soberania de Deus sobre as nações. O Senhor desfaz os planos das nações, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Os planos de Deus sempre prevalecem e Ele escolheu o povo para ser sua aliança. Ele fala do conhecimento absoluto de Deus. Essa é uma outra razão para nós adorarmos a Deus. Dos céus olha o Senhor, Ele que informa o coração de todos, que conhece tudo o que fazem, né? E a inutilidade da força humana. Nenhum rei
se salva pelo tamanho do seu exército. O cavalo é vã esperança de vitória. Então aqui ele fala da confiança no poder humano, é ilusão. Também fala da fidelidade do Senhor aos que o temem, mas o Senhor protege aqueles que o temem para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Ou seja, o olhar de Deus está sobre os que esperam em amor. Mesmo em tempo de fome ou de morte, o Senhor os preserva. Ele é refúgio real e presente. O Salmo capítulo 36 é atribuído a Davi. O título hebraico indica que se trata de um salmo de Davi, servo do Senhor. É um título muito raro, mas significativo. O termo servo do Senhor aparece apenas mais 2 vezes nos títulos dos salmos, Salmos 18 e 89, e carrega o peso de uma aliança e de missão. O conteúdo do salmo apresenta 3 movimentos claros. Primeiro, uma descrição da corrupção humana, bem no comecinho do capítulo. Depois, uma exaltação da misericórdia e fidelidade divina, que está entre os versículos 5 e 9. E, por fim, uma oração pedindo proteção contra os perversos, nos versículos 10 e 12 ao 12. O Salmo também contrasta o pecado do homem com a bondade de Deus e revela como um justo encontra refúgio sob a fidelidade do Senhor. Davi inicia o Salmo com um oráculo, uma revelação íntima sobre a maldade do homem. Lá no versículo 1 ele diz assim: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vemos isso em Provérbios, que ainda vamos ler esse livro, mas acredito que todos nós saibamos desse versículo. E a sua ausência revela cegueira espiritual. Quando nós não temos o temor do Senhor, nos dá uma cegueira espiritual. Quando não se teme a Deus, tudo o mais se deteriora. No versículo 2, Davi revela a arrogância do ímpio. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Aqui nós podemos perceber que a raiz do pecado não é apenas a desobediência, mas o orgulho. O ímpio se auto-engana, não reconhece seus erros e não vê necessidade de arrependimento. Lá no versículo 3, Davi descreve o fruto desse coração corrompido. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. O mal interno se expressa sempre em palavras e atitudes. Abandonar o bom senso e recusar o bem indica uma vontade deliberada de agir com injustiça. E lá no versículo 4, Davi mostra que essa maldade é planejada. Até na sua cama planeja maldade. Não há nada de bom no caminho a que se entregou. Ele nunca rejeita o mal. Então, nós podemos concluir que o mal não é acidental, é cultivado. Ele medita sobre a iniquidade, deita com ela e acorda com ela. Mas a partir do versículo 5, o salmo muda de tom. Davi começa a falar da bondade incomparável de Deus. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Então, Davi contrasta a limitação do mal humano com a infinitude do bem divino. E ele continua no versículo 6, ele começa a ampliar mais esse contraste. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Então, nós vemos aqui que a justiça de Deus é sólida e imutável. Seus juízos são profundos e a sua providência se estende até a criação animal. Então, nós podemos aprender que podemos confiar em Deus que nos sustenta toda a vida, do homem ao mais pequeno dos animais. Como é precioso teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. A imagem das asas remete ao cuidado protetor de Deus. Amém. E o último capítulo que nós lemos neste áudio
que é o Salmos 39, também é atribuída a Davi e carrega uma profundidade teológica e emocional rara, ainda que não seja tradicionalmente classificado como um salmo de penitência, mas é diferente do Salmos 38, que foca diretamente na confissão e arrependimento do pecado. O Salmo 39 se debruça sobre a transitoriedade da vida, o silêncio diante da dor, a esperança no Senhor e a oração do quebrantado. Davi estava sob forte disciplina divina, o que indica o momento de intensa reflexão sobre suas escolhas, consequências e a brevidade da vida. O salmo é profundamente existencial. Nele, Davi alterna entre o silêncio, a súplica e a esperança, demonstrando que sua fé não era superficial, mas forjada nas dores da disciplina e nos limites da condução humana. No versículo 1 ele diz assim: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então Davi ele abre esse capítulo desse salmo revelando sua decisão consciente de controlar suas palavras. Ele teme que sua fala imprudente em meio aos ímpios possa desonrar a Deus. Isso nos mostra que há momentos em que o silêncio é um ato de sabedoria espiritual. Nos versículos 2 e 3, o silêncio se torna uma dor. A angústia interior se intensifica e se transforma em fogo ardente. Davi não consegue mais conter-se e rompe o silêncio com um clamor. Aqui podemos concluir que quando a gente reprime a dor sem ter um diálogo com Deus, nós podemos adoecer a nossa alma. E esses salmos também fala sobre a fragilidade da vida humana. Lá no versículo 4, quando diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Então este é o coração do salmo. Davi ora para entender os limites da sua existência. Ele reconhece que a sua vida é breve, como um sopro, uma sombra. A expressão em vão se agita, amontoando riqueza, denuncia o vazio de uma vida consumida pela busca material. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. E este é o verso 7. É um divisor no Salmo. Davi sai da meditação sobre a vaidade da vida e se volta para o Deus da esperança. A pergunta retórica seguida da resposta revela que a fé verdadeira nasce quando todas as demais esperanças são frustradas. Como alguém que crê, nós podemos perceber que o Senhor é a nossa única âncora no mundo instável. O que sustenta a nossa alma não são as circunstâncias, mas a certeza de que Deus é fiel. Amém? Que Deus continue falando conosco através de sua palavra e nos encontramos no próximo áudio. Tchau, tchau.